Fala galera, tá começando mais um programa, os 5 mais do Flu, e nessa semana a gente vai falar de um tema nostálgico, um tema que traz boas recordações nas nossas cabeças de torcedor tricolor, que são os gols mais marcantes do Fluminense no século XXI. Bora conferir. Em quinto lugar, um gol de título, amigo. Gols de título são sempre marcantes, né? Mas esse foi bastante especial. Copa do Brasil de 2007. Roger fez o gol do título do Fluminense da Copa do Brasil, tirou o Fluminense de uma fila de 23 anos, meus amigos. 23 anos sem uma conquista de um título nacional. Uma curiosidade é que o Roger ele não era nem titular daquele time. O titular era o Luiz Alberto, que fazia dupla com o Thiago Silva. Mas naquele jogo o Roger entrou no lugar do Luiz Alberto, que estava suspenso, e acabou sendo ali agraciado com o gol do título, um levantamento do Adriano Magrão de canhota. O Roger matou no peito e bateu de direita, que não era a perna boa dele, e fez a galera tricolor e a loucura com o título da Copa do Brasil de 2007. Então, foi um dos gols mais marcantes do Fluminense nesse século e não podia deixar de estar aqui nessa lista. Na quarta posição, nós temos aí um gol que não foi um gol de título, também não foi um gol de classificação, mas para quem é tricolor de verdade, esse gol aí valeu como se fosse um título, que foi o gol do Marquinho. O gol do Marquinho contra o Curitiba em 2009, Campeonato Brasileiro. O Fluminense vinha ali, fez um Campeonato Brasileiro, um primeiro turno muito ruim, chegou a ter 99% de chance de ser rebaixado, né, segundo os matemáticos. E depois, no segundo turno, deu aquela arrancada fenomenal. Foram 6 vitórias e um empate nas últimas rodadas. E na última rodada, o Fluminense pegou o Curitiba lá no Couto Pereira, confronto direto. E o Marquinhos fez esse golaço de falta, uma patada, e entrou para a história. É um gol que eu emociono até hoje só de lembrar daquela arrancada maravilhosa. E não podia faltar aqui nessa lista esse gol do Marquinhos. Em terceiro lugar, em 2009, Copa Sul-Americana, Fluminense Cerro Porteño. Um jogo também que tem um espaço muito especial na cabeça e nos corações de nós tricolores, né? Em 2009, o Fluminense Cerro, semifinal. O Fluminense perdia o jogo por 1-0, a partida estava indo para os pênaltis. E aos 47 minutos do segundo tempo, o Gum, com a cabeça enfaixada, sangrando, que ele tinha tomado uma cotovelada do jogador paraguaio, ele fez basicamente o gol da classificação, né? O Fluminense depois ainda iria virar o jogo, aquele gol do Alan, que ele driblou o goleiro no meio de campo e ficou com um gol vazio para fazer o segundo gol. Mas esse gol do Gum foi muito especial, porque desafogou ali a torcida no Maracanã, que ficou maluca, e a partir dali o Fluminense começou a ser chamado de time de guerreiros, Gum guerreiro, e começou toda essa história bonita que o Fluminense vem construindo em todos esses últimos anos aí. Então, esse gol apareceu aqui na terceira posição, como não poderia deixar de ser. E na segunda posição, mais um gol de título, Campeonato Brasileiro de 2010, o gol do Emerson Sheik contra o Guarani. O Fluminense chegou na última rodada, na liderança, mas seguido ali de perto, pelo Cruzeiro e pelo Corinthians, né? O Fluminense precisava vencer o Guarani, que estava rebaixado e que deve ter recebido uma mala branca naquele jogo, porque, né, jogou como se não houvesse amanhã. E o Fluminense, o jogo foi passando, e o 0x0 no placar, e no segundo tempo, numa jogada do Carlinhos pelo lado esquerdo, ele cruzou na área, o Washington, que não fazia gol há 300 jogos, deu uma casquinha providencial, a bola sobrou ali no Sheik, ele com o joelho inchado, tem esse detalhe ainda. Ele tomou infiltração para jogar, porque ele teve uma lesão no tornozelo, ele tocou com o tornozelo inchado, a bola passou por entre as pernas do zagueiro, por entre as pernas do goleiro e foi morrer no fundo da rede para dar o tricampeonato brasileiro para o Fluminense naquele ano. Tirou também o Fluminense de uma fila de 26 anos, né, que não conquistava o Campeonato Brasileiro, que foi lá em 84. Então foi um gol muito especial e que tinha que aparecer aqui nessa lista, não tem jeito. Em primeiro lugar, o gol mais especial do Fluminense no século XXI foi o gol do Washington, meus amigos. O gol do Washington contra o São Paulo, quartas de final da Libertadores de 2008. O Fluminense precisava vencer o São Paulo por 2 gols de diferença, né? Tomou um gol, ele chegou a fazer 1-0, tomou um empate, precisava de 3-1, porque tinha perdido o primeiro jogo por 1-0. E aos 47,5, o Thiago Neves cobrou o escanteio na cabeça do Washington. Ele deu uma testada no ângulo. O Rogério Ceni, se tivesse 4 braços, ele não chegaria naquela bola. E o mais interessante de se notar nesse lance, meus amigos, é que o Washington, ele sobe com 3. Ele sobe com 3 jogadores do São Paulo, 3 jogadores altos. O Alex Silva, famoso pirulito, o André Dias e mais um zagueiro que agora não me vem à mente qual que era, mas eram 3 caras altos e o Washington ganha no alto dos 3.
ele vai no quarto andar testar aquela bola no ângulo, um gol maravilhoso, um gol que para quem estava no Maracanã, eu não estava naquela noite, mas tenho amigos que estavam. E foi um gol muito especial, galera. Um gol muito especial que levou o Fluminense à semifinal da Libertadores. E aí depois, toda aquela campanha maravilhosa acabou culminando, né, infelizmente, com o vice-campeonato. Mas não apaga o que foi. Não apaga o que foi. Foi épica aquela campanha do Fluminense. E esse gol do Washington é um dos mais épicos aí da história do Fluminense. E com certeza do último século. Então apareceu aqui na primeira posição. E a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais um programa 5 mais do Flu. Não esquece de curtir o vídeo, deixar o joinha aí embaixo, botar nos comentários também se faltou algum gol na sua opinião. Curte o vídeo, assina o canal, ativa o sininho também, não esquece porque é importante. E valeu, até semana que vem.